Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Irmãos, nós estamos, hoje já é a nossa quarta reflexão, nossa quarta mensagem nessa carta. Nós estamos dando uma sequência de exposições na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. E hoje nós vamos para o capítulo 1, dando continuidade aí a partir do versículo de número 12. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo de número 12. Eu quero que você abra a sua Bíblia e mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Colossenses, capítulo 1, versículo 12, diz assim a palavra do nosso Deus: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas, ou nos tirou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Irmãos, hoje à noite eu quero falar um pouco sobre os benefícios da obra redentora de Cristo. Ou vamos dizer, os benefícios da morte de Jesus, do sacrifício de Jesus, o que o sacrifício de Jesus nos proporciona. E esse texto, ele caiu, vamos dizer, como luva nesse momento, porque hoje nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor. Irmãos, e só vai entender, só vai compreender o que nós estamos fazendo essa noite, o que vamos fazer daqui a pouco, ao participar do corpo e do sangue do Senhor, só vai entender esse ato quem entendeu, quem compreendeu o que Jesus fez lá na cruz. Sem a compreensão da obra de Jesus na cruz do Calvário, a ceia é apenas mais um ritual, é apenas mais um momento, vamos dizer, quando nos reunimos, sem tanto significado, sem tanta importância. Por quê? Porque nós não compreendemos o que foi feito, o que foi realizado na cruz. E se eu não tenho essa compreensão, isso é apenas mais, vamos dizer, uma programação mensal que nós temos e que nós participamos. Se der, e se não der também não vai ter problema. Por quê? Porque nos falta justamente o entendimento, nos falta a compreensão daquilo que Jesus fez lá na cruz do Calvário e os efeitos da morte dele em nossa vida. O texto que nós lemos nos mostra justamente, vamos dizer, essa realidade. Nos mostra o que o sacrifício de Jesus, o que a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, ela realizou, ela efetuou em nossa vida. Esse texto, ele evidencia os resultados, vamos dizer, a eficácia da cruz na vida de uma pessoa. É interessante que você observa, e você principalmente no versículo de número 13, quando Paulo faz aquela, vamos dizer, aquela típica comparação entre a luz e as trevas. Paulo vai dizer, tanto no versículo 13, como no versículo 2, ele vai fazer essa relação, ele vai dizer que nós, outrora, estávamos no império das trevas. Nós outrora andávamos debaixo das trevas, sem rumo, sem direção, sem comunhão com Deus, sem relacionamento com Deus. Simplesmente Paulo vai dizer que nós éramos partes do império das trevas.
E é justamente desse lugar, vamos dizer, terrível, deste lugar maléfico, deste lugar de trevas, deste lugar sombrio, que nós fomos tirados, que nós fomos resgatados. Deus foi lá e nos arrancou deste lugar, nos tirou dessa realidade de morte, dessa realidade de perdição. Tudo isso é o resultado da morte de Jesus. E por causa da obra redentora de Cristo na cruz, o que eu e você recebemos da parte de Deus. O que esse texto, ele nos mostra? Quais são, vamos dizer, as heranças? Quais são os resultados? O que a morte de Cristo proporcionou a mim e a você? A primeira verdade que esse texto diz é que nós recebemos uma herança. Por causa da morte de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus, Paulo vai dizer que uma herança foi conquistada para nós e que o Pai nos fez dignos dessa herança. No versículo 12, Paulo diz: dando graças ao Pai, que nos capacitou, que nos fez dignos para participar da herança. De quem é essa herança? A herança dos santos. E essa herança, Paulo vai dizer que é uma herança que está na luz. Paulo diz que outrora, eu e você, nós não éramos dignos, nós não éramos merecedores, mas agora Deus, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, Ele nos habilitou, Ele nos fez participantes desta herança. E aí, quando nós falamos de herança, no contexto bíblico, o que vem à nossa mente é justamente o contexto do Antigo Testamento. Quando você olha para o povo do Antigo Testamento, para o povo de Deus, para a igreja de Deus no Antigo Testamento, você vai ver que ali há uma promessa, a promessa de uma herança. Deus tinha uma herança para o seu povo, Deus tinha uma terra para o seu povo, Deus tinha algo que seria a herança que o seu povo ia herdar. Quando nós vamos agora para o Novo Testamento, nós encontramos o mesmo Deus dizendo que a igreja de hoje, que eu e você também, temos uma herança preparada por Deus, uma herança projetada por Deus. Nesse tempo de tanto materialismo, nesse tempo onde a mente de muitas pessoas estão focadas apenas nessa existência, focada apenas nesse mundo, focada apenas nas coisas temporárias, nas coisas efêmeras dessa vida, Paulo está dizendo que nós temos uma herança, e a minha e a sua herança não é nessa terra, a sua herança é no céu, preparada por Deus e para você. Você vai ver na Bíblia, por diversas vezes, que o crente tem uma herança. Por exemplo, a vida eterna. Os escritores bíblicos vão dizer, vão falar daqueles que herdam. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Fala daqueles que herdarão, que têm uma herança. E ele vai dizer que é a salvação. Pedro vai dizer, lá na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 4, que os crentes, eles têm uma herança, e essa herança, ela é imperecível, sem mácula, não murcha e reservada nos céus. A sua herança, às vezes você pensa, eu não sou ninguém,
eu não tenho nada, eu batalho nessa vida, eu pelejo tanto, eu luto tanto, e olha, às vezes eu não tenho nenhuma casa, não tenho nenhum bom emprego. Olha, você olha para a sua vida e você se vê desprovido de tantas e tantas coisas, mas a Bíblia diz que você já tem uma herança, que Deus garantiu essa herança, que ninguém pode tirar, o diabo não pode roubar, porque ela está preservada, garantida, protegida no céu para você. Nós herdamos, nós temos essa herança. É o que Paulo está dizendo, que a obra de Jesus na cruz do Calvário possibilitou a mim e a você essa noite a termos essa herança, a termos essa dádiva preciosa, preparada por Deus desde toda a eternidade. Então o primeiro benefício da obra redentora é que nós recebemos uma herança. Você tem uma herança que ninguém pode tirar, que está reservada nos céus para você. Segundo efeito, resultado da obra redentora, é que Paulo vai dizer que nós fomos libertados do domínio das trevas. Você foi livre, você foi tirado. Olha o versículo 13. Ele nos libertou do poder, do império, do domínio das trevas. Novamente, Paulo vai usar aqui a expressão, a analogia da luz. Deus nos tirou das trevas para um outro lugar. E as trevas sempre simboliza, sempre representa, sempre aponta para o pecado, para o reino de Satanás, para as obras malignas. E o texto diz que Deus nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino da luz. Há uma diferença, algumas pessoas elas identificam uma diferença entre império e reino. Porque o império pressupõe a ideia de um poder imposto, de um poder usurpado, que é mantido pela tirania. Por isso que a Bíblia não fala o império de Deus, o império dos céus. Não, a Bíblia não fala, a Bíblia fala o reino de Deus, o reino dos céus. Sempre que usa império, se refere às trevas. Por quê? É um domínio usurpado por Satanás. Quem está no império das trevas está debaixo desse poder tirânico. E você sabe que todos os seres humanos sem Deus, todo ser humano que vem a essa existência, ele já vem aprisionado, ele já vem preso, ele já vem cativo desse império das trevas. Ele já nasce, ele já vem a esse mundo debaixo da tirania das trevas. E o homem, por si mesmo, a religião por si mesma, ninguém por si mesmo é capaz de se libertar desse domínio. Você pode ser a melhor pessoa, ter a melhor capacidade, ser habilitado, ser capacitado, ter uma boa educação, ter muito dinheiro, mas você nunca será capaz, por você mesmo, de se libertar, de sair das mãos e do domínio desse império tirânico. A palavra aqui que Paulo usa para ser liberto, a ideia é justamente arrancar, tirar da mão do inimigo. E foi justamente isso que Deus fez comigo e que Deus fez com você.
Deus foi lá, eu e você, nós estávamos nas mãos do inimigo, nas garras do inimigo, aprisionados, presos no cativeiro. Deus entrou à escuridão da nossa morte, da nossa perdição, da nossa destruição, e Ele nos arrancou das mãos do diabo, das mãos de Satanás. Você foi livre, você foi liberto, você não está mais debaixo do poder das trevas, do poder do diabo. Paulo diz que Deus nos libertou, Ele nos livrou. Foi necessário uma intervenção de Deus na escuridão da nossa existência, quando todos nós andávamos às palpadelas, perdidos, tateando, diz a Bíblia, sem direção, sem orientação, sem saber o que fazer, presos na escuridão, perdidos nas trevas, debaixo de um poder, de uma tirania maior. Porque diz a Bíblia que o Deus deste século, Ele cegou a mente, Ele cegou o entendimento, Ele cegou a compreensão das pessoas. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos, nós andávamos de acordo com o curso deste mundo, andávamos de acordo com as leis desse império maligno, andávamos segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que atua agora nos filhos da desobediência. Paulo diz que nesse império das trevas, a nossa vida, ela era marcada, caracterizada pelos desejos da carne. E nós queríamos satisfazer esses desejos. Satisfazer e fazer os desejos dessa nossa natureza pecaminosa, dessa nossa natureza que nos afasta, que nos leva para longe de Deus. E Paulo diz que nós éramos por natureza filhos da ira. Mas sabe o que acontece? Nessa realidade tão assustadora, Deus entrou em nossa história, Deus entrou em nossa existência, Deus entrou em nosso mundo de trevas, e Ele nos resgatou, e Ele nos libertou, e Ele nos tirou do império das trevas. Foi isso que Ele fez na cruz. Isso é resultado da morte de Jesus. Agora, eu e você, nós somos capacitados, nós somos habilitados para servir a um novo Senhor. Quando estávamos nas trevas, nós servíamos a um outro Senhor que era tirânico. E o homem serve com prazer. Prazer é tanto que alguém é capaz de receber, trabalhar um mês inteiro, chegar no final do mês, pega o seu salário, e ele vai em uma festa, ele vai em uma boate, ele vai em um ambiente, ele é capaz de gastar todo aquele salário ali. E ele não reclama depois. Ele não sai murmurando depois. Porque ele está servindo a esse mestre. Mas agora diz a Bíblia que você foi tirado, você foi arrancado. Agora você não está mais debaixo do domínio das trevas, nem de Satanás. Agora você pertence a Deus, você é de Deus, e você vai viver para Deus. Então Paulo vai dizer que a cruz nos proporcionou uma herança. O resultado da redenção é que nós fomos libertos do domínio das trevas. E o terceiro resultado, privilégio, é que Paulo diz que nós fomos colocados no seu reino eterno. Olha o que ele diz. Ele nos libertou
do império das trevas. Mas só que esta libertação, esta transformação, simplesmente Deus foi lá e nos tirou e nos deixou sem rumo, nos deixou sem direção, vagando. Não foi isso que Deus fez. A Bíblia diz que Ele nos libertou, que Ele nos arrancou das trevas e Ele nos transportou. Ele nos tira de uma realidade, Ele nos tira de um ambiente. Você foi tirado de um ambiente de morte, de destruição, de perdição, um ambiente de medo, um ambiente que você estava perdido, entregue aos seus prazeres. E diz a Bíblia que agora você está em um novo ambiente. Você foi tirado do império das trevas e transportado, levado para o reino de Deus. Você agora é parte do reino de Deus. Você foi liberto do pecado para viver de maneira diferente. Agora você não é mais prisioneiro do diabo. Agora você é um servo de Jesus. Agora você está no reino de Deus. Você é parte do povo de Deus, da igreja de Deus. Você é parte daqueles que têm a bênção de Deus sobre a sua vida. E é interessante que Deus nos tirou dessa realidade. E diz a Bíblia que Ele nos tomou para si. Nos tomou para Ele mesmo. Quando você lê o profeta Isaías, lá no capítulo 43, versículo 1, Isaías vai dizer: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. É a ideia de eu te libertei. É o que está acontecendo na parte A do versículo 13. Deus nos libertou do império das trevas. É o que Isaías está dizendo para Israel: eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Você foi remido para ser de Deus, para pertencer para Deus e para viver para Deus. É isso que Paulo está dizendo. Quando você olha para Tito, capítulo 2, versículo 14, a mesma ideia está presente lá. Paulo vai dizer: o qual deu a si mesmo por nós, para nos redimir, para nos resgatar, para nos libertar de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, zeloso de boas obras. Ter um povo para si. Agora nós estamos no reino de Deus. Somos povo de Deus, herança de Deus, e tudo isso aconteceu por causa da morte de Jesus. Nós já estamos nesse reino. Nós sabemos que o reino, um dia ele vai se concretizar nessa terra. Porque a oração de Jesus é essa: venha o teu reino. Mas tem outra parte que ele vai dizer: o reino está dentro de vós. O reino vem, mas ele já está em nós. Mas nós oramos: venha o teu reino, porque nós já começamos a desfrutar hoje daquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Então, quando você se tornou um cristão, quando você se tornou crente em Jesus, quando você nasceu de novo, Ele se tornou o rei da sua vida. Você está nesse reino, Ele que governa a sua vida, Ele que coordena, que direciona o seu coração. Agora nós somos os seus súditos. Antes nós tínhamos um outro Senhor.
Agora nós temos Jesus como o Senhor da nossa vida. Então, o que a obra da redenção nos proporciona? Uma herança, libertação do domínio das trevas. Fomos colocados no reino de Deus. Quarto lugar, o texto vai dizer que nós fomos resgatados por um preço. Versículo 14, se você olhar na sua Bíblia, a parte A, no qual temos a redenção. Mas o que é redenção? Às vezes você ouve falar sobre a redenção, sobre a obra redentora de Cristo, mas você sabe o que é redenção? Irmãos, a palavra redenção é deixar alguém livre mediante o pagamento de um preço, um resgate. É você pagar um preço para que alguém seja livre, para que alguém seja liberto. A fiança foi paga. Isso é redenção. Quando nós usamos esse termo redenção no âmbito religioso, a linguagem é de um resgate, que é você comprar de volta algo que anteriormente pertencia ao comprador, mas por um motivo ou outro passou para a propriedade de outra pessoa. Então sabe o que aconteceu? Deus nos fez. Eu e você pertencíamos a Deus. Éramos de Deus. Lá no Éden, Deus criou o homem para servir a Ele, para pertencer a Ele. Mas o que aconteceu com o homem? Ele passou, ele foi para a mão de um outro proprietário. Ele se tornou agora parte, propriedade de um outro senhor. Mas para que o primeiro proprietário tivesse a posse novamente desse objeto, dessa pessoa, recuperar a propriedade, era preciso que um preço fosse pago. A redenção é isso. Um preço foi pago. E esse preço, a redenção, é um ato de Deus, pelo qual o mesmo Deus, Ele mesmo, paga o preço do resgate. Esse termo redenção, ele não era somente no âmbito religioso, mas, por exemplo, na Grécia Antiga, quando um senhor, ele ia, vamos dizer, na feira de escravo, ele ia comprar um escravo. Esse ato de comprar aquele escravo, aquele prisioneiro, e muitos compravam não para ter para si, alguns compravam para libertá-lo. Esse ato de comprar, de pagar um preço, era redenção. Portanto, a palavra redenção, a ideia é comprar algo para se tornar seu. Foi justamente isso que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Ele pagou o preço, Ele nos comprou, para que eu e você nos tornássemos agora parte de Deus, fôssemos igreja de Deus, fôssemos povo de Deus. Você vai ver por diversas vezes na Bíblia essa ideia. Por exemplo, João 8, versículo 34. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Eu e você era um escravo de quem? Do pecado. Romanos 8, 21 vai dizer, vai falar do cativeiro da corrupção. Romanos 7, 14 vai dizer, vendido à escravidão do pecado. Romanos 6 e 17 vai dizer, escravos do pecado. Quem nos aprisionava? O pecado. E o pecado exige um preço. Qual é o preço do pecado? O salário do pecado é a morte. Para que eu e você fôssemos resgatados, comprados das garras do pecado,
alguém deveria morrer. Hebreus 9, 22. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Ezequiel 18, versículo 4 e 20 diz que a alma que pecar, essa morrerá. Mas teve alguém que veio a esse mundo e que não pecou. E esse alguém decidiu por si mesmo penetrar no reino da morte, no domínio da morte. Ele disse: eu vou assumir a morte da humanidade, eu vou morrer a morte de todos, para que todos sejam livres da garra do pecado e da morte. É isso que é a redenção. O preço foi pago, um alto preço foi pago, para que eu e você fôssemos redimidos, resgatados do pecado. É isso que a cruz, a redenção nos proporciona. Mas em quinto lugar, o texto bíblico diz, um último benefício é que ele perdoou todos os nossos pecados. Olha o que diz o texto, versículo 14. No qual temos a redenção, a remissão, o perdão dos pecados. Irmãos, a morte de Cristo na cruz proporcionou, nos deu o perdão de todos os nossos pecados. Essa palavra perdoar, ela significa deixar livre, soltar, libertar, despedir, mandar embora. Existem várias palavras no Novo Testamento para se referir ao ato de perdoar. São várias palavras, mas eu quero apresentar apenas duas palavras. A primeira palavra é uma palavra que é apieme. Essa palavra significa, eu quero que você preste atenção, deixar ir. Perdoar é o quê? Deixar ir. E ela é usada por 145 vezes no Novo Testamento. Esse termo perdão, deixar ir, cancelar, libertar, deixar a pessoa livre. Mas tem uma outra palavra também, que é a palavra afeses. E essa palavra, que é um substantivo, ela significa também despedir. Por que eu quero que você preste atenção nisso? Deixar ir e despedir. Lá no Antigo Testamento, os judeus, eles tinham um dia que era chamado o dia do perdão. Yom Kippur era o dia do perdão. É só você ler depois Levítico, capítulo 16. E nesse dia, nessa data, nesse tempo, alguns sacrifícios eram oferecidos lá no tabernáculo, lá no templo, e esses sacrifícios eram exclusivamente para o perdão dos pecados de Israel. E sabe o que acontecia nesse dia? Alguns animais eram levados para serem sacrificados. Mas o texto bíblico vai dizer que havia um sorteio nesse dia. Como parte daqueles sacrifícios, 2 bodes eram separados para um propósito específico. Um desses bodes era lançado sorteio. Um sorteio ia cair sobre um deles. E diz o texto que um desses bodes, eles eram chamados de o bode expiatório, ou bode emissário, ou bode para Azazel. Eu creio que você já viu isso na Bíblia. O primeiro desses animais, ele era morto pelos pecados do povo, e o seu sangue
era utilizado para purificar o lugar santíssimo, a tenda do encontro, o lugar onde estava a arca da aliança. Após esse bode ser morto, o sacerdote entrar no templo, no Santo dos Santos, aspergir aquele sangue, fazer todo esse ritual, diz que esse sacerdote ele saía. E aquele último bode, chamado de bode emissário, ou bode para Azazel, diz que o sacerdote vinha, colocava as suas mãos sobre ele, confessava os pecados da nação de Israel, transferia os pecados de todo Israel para aquele animal, e agora esse animal, ele era enviado para o deserto. Alguém especial era enviado, e esse bode ele era solto no deserto. Por isso que eu falei antes, a palavra perdão é despedir, mandar embora. Então esse bode, ele ia para o deserto, naquele ato simbólico, levando consigo o pecado do povo, levando para longe o pecado do povo. Esse animal, ele nunca mais retornava para Israel. Nunca mais. É por isso que a palavra perdão tem essa ideia de enviar. Enviar para não mais retornar. O pecado foi embora. Aquele animal levou o pecado do povo. Irmãos, foi justamente isso que Jesus fez. Esses dois bodes representam Jesus. Jesus morreu por mim e por você. Diz a Bíblia que o sangue dele nos purifica, nos limpa, nos lava de todo pecado. Você é limpo, você é purificado, você é santificado, você é lavado, você é justificado pelo sangue de Jesus. É o primeiro bode que foi morto. E aquele sangue servia para purificar, para limpar. Mas a Bíblia também diz que Jesus é aquele que levou sobre si todos os nossos pecados, todas as suas falhas, todos os seus pecados, todos os seus erros, todas as suas mazelas, tudo que você fez, tudo que você cometeu, tudo aquilo que ofendeu a palavra, a santidade, a majestade e a glória de Deus agora foi levado através de Jesus, e basta somente você se apropriar do perdão dele essa noite. É isso que é a redenção. É isso que a cruz nos proporciona. É isso que a cruz nos oferece. Quando você recebe Jesus, quando você é tocado por Jesus, quando você entrega o seu coração para Jesus, você é transformado. Você não é mais o mesmo homem, não é mais a mesma mulher. Eu quero encerrar essa palavra essa noite com uma história, com uma ilustração contada por um dos grandes expositores das Escrituras, chamado Vernon McGee. E ele, nos seus programas de rádio, ele explicou essa verdade da redenção da seguinte maneira. Ele diz: em sua mente, volte ao tempo, na época anterior, vamos dizer, lá por volta do ano 1700, mais ou menos, depois de Cristo. Na época da escravidão. Ele diz: pense bem, você chegando em um centro de cidade, uma cidade, e há uma comoção nas multidões, as multidões se reúnem, porque ali haverá naquela praça pública, em plena praça pública, um leilão público, onde várias e várias pessoas, centenas de pessoas, vão assistir àquele procedimento. E ele diz: de repente, um homem alto,
meio grosseiro, que ninguém o conhece, não tem uma reputação tão boa. Ele percebe que aquelas multidões se apertam. Ele chega até aquele lugar e ele começa a observar o que está acontecendo. E ele percebe que tem um palco, e naquele palco tem várias e várias pessoas que estão sendo expostas e leiloadas, são escravos. E o leiloeiro chega e apresenta a primeira pessoa e balbucia algumas palavras, e alguém levanta a mão. E aquele leiloeiro vai dizer: item vendido, pode levar. E aquele senhor começa a observar. E de repente os seus olhos se deparam com uma moça. Seu vestido está velho, rasgado. Ele olha para aquela jovem e vê nos seus olhos a ansiedade, vê nos seus olhos o pavor, o desespero. E o leiloeiro diz: quando? Dá um valor. E alguém diz: eu pago tanto, eu pago tanto. E quando de repente alguém diz: eu compro, esse homem levanta a sua voz e sem medo, ele dá um lance que supera o lance de todos. E aquele leiloeiro diz: está vendida, ela é sua, ela lhe pertence, encerrado o leilão, aqui está a nota fiscal dela, é sua, faça o que você quiser. E aquele homem pega aquela nota, aquele recibo, e vai saindo. E de repente a moça começa a acompanhá-lo. Ele se volta para aquela moça e diz: aqui está, esse documento é seu, esse documento lhe pertence. Aquela moça olha para o documento e diz: mas como? Você me comprou para ser a sua escrava? Você me comprou para que eu sirva a você? Diz: não, eu não comprei para que você me servisse, eu não comprei para que você fosse a minha escrava, eu não comprei para que você me pertencesse, eu comprei para que você fosse livre. E aquela moça, olhando para aquele papel em suas mãos e não acreditando e não crendo, simplesmente dizendo: livre, eu sou livre. Ele: sim, você é livre, sim, você é livre. Aquela moça olha, sem entender, sem compreender, e diz: então, já que eu sou livre, já que eu não vou mais ser escravo de ninguém, já que eu posso fazer o que eu quero, eu simplesmente quero te servir para sempre. Quero te servir para sempre. Foi isso que Deus fez comigo e com você. Ele te comprou lá na cruz do Calvário, simplesmente para te dizer: você é livre. Por isso que eu falo, na igreja de Jesus você não é obrigado a nada. Você não é obrigado a vir ao culto. Você não é obrigado a ofertar, você não é obrigado a dizimar, você não é obrigado a nada, você faz, sabe por quê? Porque você diz: eu sou livre, eu faço porque Jesus me libertou, me comprou, o maior preço já foi pago, o impossível já foi feito, o que eu não poderia fazer já foi realizado lá na cruz do Calvário. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor essa noite com alegria. Isso é a redenção, é a obra de Jesus na cruz do Calvário. Coloque-se em pé por um momento. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua santa, bendita e preciosa palavra, que foi exposta essa noite. E nós estamos conscientes de que recebemos uma herança, que fomos libertos do domínio das trevas, que estamos no reino eterno. Nós somos resgatados por um preço. Todos os nossos pecados
foram perdoados. É com essa consciência que dessa noite nós estamos aqui na tua presença. É com isso em mente que nós nos reunimos como igreja. E só nos resta glorificar. Só nos resta dizer: Jesus, nós queremos te servir para sempre, te amar para sempre. Somos teus para sempre. É a tua vontade agora, é o teu querer agora. Pai, nós oramos em um nome